E aí, galera, como vocês estão? Tudo bem? Me chamo Rafael Garcia, sou líder do Instituto Vida Plena de Ensino. Então, é um prazer estar gravando essa aula para vocês. Peço perdão pelo fundo, mas esse é meu quarto. E eu estou gravando essas aulas para ser como um apoio. Tanto você que já assistiu a aula presencial, tanto você que vai assistir essa aula pela primeira vez, beleza? Então, o nosso assunto é cosmovisão. Eu amo falar sobre esse assunto, acredito que todo cristão deva estudar esse assunto. E eu estou gravando esse vídeo, comentando um pouco sobre a nossa primeira aula, beleza? Eu vou deixar essas aulas no YouTube, eu vou deixar um link de acesso das apostilas, e quem tiver dúvida, realmente pode mandar um comentário lá no YouTube, que eu vou responder, tá bom? Bom, me chamo Rafael, para aqueles que me conhecem, eu sou líder da Igreja Vida Plena, sou líder do Instituto Vida Plena de Ensino. Tenho 25 anos, sou formado em engenharia, estou me formando em pedagogia, sou noivo da minha digníssima Clara. Eu estou muito contente realmente de poder fazer essas aulas, de realmente dar aquilo que Deus está me dando, de entregar aquilo que Deus está me enchendo. Então, eu fico muito feliz mesmo. E vamos lá, vamos prosseguir com a aula. Eu vou montar uns slides aqui, vou compartilhar minha tela. Aí fica mais fácil para todo mundo compartilhar, entender. Por que é importante o assunto cosmovisão, né? Antes de entrar aqui no primeiro ponto, é importante porque é, é, é a nossa visão de mundo. Todo ser humano tem uma visão de mundo, seja ela crente, seja ela uma ateia, seja ela um naturalista, enfim, independente da pessoa, ela tem uma visão de mundo. Ou seja, todas as pessoas têm uma visão de mundo. Então, nós vivemos num mundo onde existem pessoas com diversas áreas diferentes de visão de mundo, ok? Sabendo disso, nós já entendemos que, como todas as pessoas têm uma cosmovisão, nós precisamos entender quais são as cosmovisões delas. E isso de um princípio geral, porque todos encaixam em certos grupos. Então, os cristãos estão dentro de uma cosmovisão cristã, os ateus estão dentro de uma cosmovisão naturalista. Enfim, tem grupos de cosmovisões, mas, claro, cada pessoa ainda vai ter a sua individualidade, pois cada pessoa cresceu em uma família, cresceu em uma cidade, cresceu em um lar diferente um dos outros. Logo, portanto, tem uma nova cosmovisão, tem uma cosmovisão diferente de outras pessoas. Entendendo aqui que existe em cosmovisão, nós precisamos entender alguns pontos. Eu quero começar aqui algum conceito muito básico. E nós estamos vivendo uma era uma era de relativismo, uma era onde não existe o certo e errado, mas vamos buscar um pouquinho. Pense comigo. Pense que o caminho, essa minha mão tem um caminho E. Esse caminho E prega algo totalmente diferente desse caminho D, ok? Então, a letra E é totalmente diferente da letra D, ok? Alguém pode falar que, independente do que eles pregam, eles vão chegar no mesmo caminho. Mas eu tenho uma pergunta. Se duas verdades opostas, se duas verdades são opostas, elas conseguem chegar no mesmo destino, se elas são opostas? Eu vou perguntar isso de uma forma mais popular. Todos aqui já ouviram que todas as religiões levam a Deus, mas eu me pergunto, será que o cristianismo prega a mesma coisa que o budismo prega? Será que o budismo prega a mesma coisa que o islamismo prega? Peraí, se cada religião prega algo diferente uma da outra, como é que elas podem chegar no mesmo caminho? Aqui não é uma questão religiosa, aqui não é uma questão filosófica, é uma pura questão de lógica. Se duas coisas são opostas, elas não chegam no mesmo caminho, elas não chegam no mesmo destino, ok? Não tem como, beleza? Nisso, nós chegamos à conclusão que não existe um relativismo, não existe uma verdade relativa. Basicamente é falar aquilo, cara, o que é verdade para mim não pode não ser verdade para você, e o que é verdade para você não é verdade para mim. Isso não existe. A verdade sempre é a mesma, ela sempre tem uma base de verdade. Porque ela tem uma base de verdade. Porque não existe verdades relativas. Se você pegar a própria afirmação, existe verdade afirmativa. Se você pegar essa afirmação, ela já é uma contradição dela mesma. Se
Se uma verdade relativa é algo relativo ou algo absoluto? Se a pessoa responde que é algo relativo, ou seja, não tem base nenhuma. Se ela fala que existe verdade relativa como algo absoluto, ela está afirmando que existe verdades absolutas, ok? Então é uma contradição contra você mesmo, tá bom? Então aqui eu separei na cosmovisão cristã nós temos uma verdade, não temos um padrão ético, que é a palavra de Deus. Ela determina o que é o certo, o que é o errado, e com ela aprendemos a nossa visão de mundo, ok? Todas as crenças deveriam passar por esse filtro, palavra de Deus. Então, dizendo para nós, se não existisse uma verdade, pense comigo, se não existisse uma verdade, não existiria o certo e errado. Qual é a base? Qual é a base para determinar o que é o certo e errado? Se não existe verdade, não existe um filtro, não existe para que comparar o que é o certo e o que é errado. O certo e errado vira algo relativo. Então, o que é certo e errado para mim pode ser totalmente diferente para você. Mas isso está totalmente louco, porque não tem uma base, não tem um fundamento, ok? Se não tem um fundamento, como que nós vivemos numa era que prega isso? Como nós podemos concordar com pessoas que pregam que não existe o certo e errado, ou que ele é algo relativo? Não existe relatividade. Pode parecer monstruosidade o que eu vou falar agora, mas não é. Você concorda comigo se o certo e errado é determinado por cada pessoa? O que me faz julgar um estuprador? Se ele acha que é certo estuprar uma criança, o que me leva a falar que é certo ou errado? Sendo que cada um tem um padrão de certo e errado. Ou seja, existe uma verdade. Nós não podemos fugir dessa verdade, porque é através da verdade que nós traz julgamento, nós traz a correção, nós trazemos à tona que aquilo que a pessoa está cometendo é algo errado. Nietzsche fala que sem Deus é impossível ter moral, é impossível ter ética, e é verdade. Se Deus saísse da nossa existência, não existiria uma verdade, não existiria algo ético, algo que é determinado como certo e errado. Ok? Então, aqui nós aprendemos um primeiro conceito, e um conceito muito importante. Só existem verdades absolutas, não tem nada relativo, ok? E nossa verdade absoluta da cosmovisão cristã é a palavra de Deus. É através da palavra de Deus que nós decidimos e determinamos, melhor dizendo, o que é certo e o que é errado, ok? Então, continuando um pouquinho aqui, eu quero trazer algumas definições. Eu vou passar essa parte rápida, porque creio que é um pouquinho de história. Eu convido vocês a procurarem cada autor desse, beleza? Primeiro, Immanuel Kant, é onde surgiu o termo cosmovisão. No seu livro Crítica da Pura Razão, se eu não me engano, ele usou a palavra cosmovisão pela primeira vez. E ele usou para designar um conjunto de crenças que fundamentam e moldam todo o pensamento, toda a ação humana. Se você parar para pensar, cosmovisão é aquilo que você pensa antes de agir. Por exemplo, se eu creio em Deus, isso é na cosmovisão, ok? Se eu creio em Deus, eu creio que eu fui criado em imagem e semelhança dele. Ou seja, a minha cosmovisão me ajuda a determinar quem eu sou, ok? Se eu não creio em Deus, eu creio que eu vim da matéria, eu creio que algo me formou. Se eu não creio em Deus, eu também creio que o meu intelecto é superior acima de todas as coisas. Então, o que determina a morte ou não de Deus? É o meu intelecto, ou seja, o meu intelecto é o que manda. É principalmente o humanismo, ok? Então, a cosmovisão são as crenças que fundamentam antes de nós termos alguma atitude ou não, ok? O outro que realmente espalhou o termo cosmovisão foi o Will Dilthey, acho que é assim que pronuncia o nome dele, que ele fala assim, o papel básico de uma cosmovisão é apresentar o relacionamento da mente humana com o enigma do mundo da vida, ou seja, é através da nossa cosmovisão que enxergamos o mundo, que julgamos o mundo, que julgamos as coisas ao nosso redor, ok? Aqui, agora as definições de cristão, ok? James Orr foi o primeiro cara que usou cosmovisão como uma cosmovisão cristã, ou seja, dentro do cristianismo. E ele fala assim, é a visão cristã das coisas em geral que é atacada. E é por uma exposição e defesa da visão cristã das coisas como um todo que o ataque pode ser travado, ou seja,
é através da cosmovisão que o pessoal do mundo está lutando contra nós. É uma visão de mundo. E se nós crentes não entendermos qual é a nossa cosmovisão cristã, nós não conseguiríamos conversar com o mundo, ok? Eu coloquei esse cara antes, depois eu vou falar de quem ele é discípulo, ok? Porque eu amo esse cara. Ele fala assim que os empreendimentos humanos, ou seja, o nosso intelecto, não decorre de uma cosmovisão, mas dos compromissos espirituais do coração humano. Ou seja, ele crê que a cosmovisão cristã é aquela que é movida dentro do nosso coração, é os compromissos espirituais do nosso coração. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vou falar isso já, para não deixar para depois. Eu quero que vocês pensem um pouquinho aqui comigo. E essa parte é muito importante, ok? Frisa essa parte. Todas, todas as coisas, todas as teorias, as linhas de pensamento, linhas filosóficas, sempre chegam a um ponto que é necessário algo para você continuar. E essa palavra é fé. Essa coisa que eles precisam é fé. Ninguém pode afirmar, por mais que existem várias teorias, ninguém pode afirmar como a Terra existiu. Ninguém presenciou isso, isso não é comprovado cientificamente de uma forma geral. Por mais que a maior parte das comprovações caiam para o lado do cristianismo, mas ainda não é provado. É interessante falar isso, porque se todas as coisas precisam de fé, porque nós não conseguimos provar a existência do mundo, ok? Se nós não conseguimos provar como a Terra veio existir, é necessário fé. Fé nas teorias. Por exemplo, nós cremos que Deus criou todas as coisas, ou seja, não temos fé nisso. Mas existem pessoas que não têm fé em Deus. Eles creem que o universo surgiu do nada, da matéria. Tem outros que creem em outras coisas. Enfim, as pessoas sempre, 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 independente da linha de pensamento, vai recorrer a um detalhe, e ela é fé. Ou seja, não é uma questão de razão versus fé, que muitos dos humanistas falam, nós somos razões, vocês são fé. Não, a questão é que eles também têm fé e toda a teoria deles é também baseada em fé. Lembra-se, todos os seres humanos são religiosos. Todos os seres humanos são religiosos. Ou eles creem em Deus, ou eles creem em alguma coisa, ou em outro alguém, ok? Se todo ser humano é algo religioso, só mostra algo fundamental na nossa vida. Todas as coisas dependem de fé. Eu falo que sem fé, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Eu também falo que sem fé é impossível viver. Porque se você não tem fé, você vive no meio do nada. Então, gravem isso. Todos os seres humanos são religiosos. Gravou isso? Grave também. Todas as linhas de pensamento, seja o evolucionismo, seja o naturalismo, seja o teísmo, o cristianismo, depende de fé para responder às questões essenciais da vida. Quem é Deus? Se Deus existe ou não? O que é o mundo? Por que nós estamos aqui? Quem nos criou? Enfim, todas as coisas precisam de fé. Esse é James Sire, esse cara tem livros fantásticos. Eu amo a definição dele de cosmovisão. Ele fala assim que é um conjunto de pressuposições. Suposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que sustentamos. Ou seja, nós que sustentamos. Consciente ou subconscientemente. Consistente ou inconsistentemente. Sobre a constituição básica do nosso mundo. Ou seja, é a fé. Basicamente, ele fala assim, cara, essas são as pressuposições, ou seja, é a nossa fé. Aquilo que tomamos como verdade na nossa vida. E finalizar, aquele cara Herman Darwitz, que acabei de apresentar, esse cara aqui, é discípulo desse imenso cara. Quando eu conheci ele ano passado, numa leitura um livro chamado Calvinismo. Cara, é essencial esse livro, leiam esse livro, porque ele é muito incrível. Ele tem uma frase que fala assim, nenhum pedaço de nosso mundo mental deve ser hermeticamente selado do resto. E não há um centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre todas as coisas, não clame, é meu. Cara, que frase. Esse cara usou o cosmos de uma forma incrível, ele entendeu o que outros autores trouxeram sobre cosmovisão, e ele começou a falar sobre cosmovisão em determinadas esferas da sociedade. Ele não define como esfera da sociedade, ele fala sobre soberania das esferas, que é praticamente a política, a educação, o nosso trabalho, a ciência, ou seja,
O que ele fala aqui? Ele fala assim, que a Bíblia traz algo para o dia de hoje. A Bíblia traz os fundamentos necessários para realmente entrarmos na política, não como uma bancada evangélica mal feita, mas com uma política de acordo com o coração de Deus. Deus, aqui nos ensina sobre o ensino cristão, uma educação nos parâmetros do reino, e não é uma educação onde apenas tem o acrescento de uma oração, mas é uma educação baseada na palavra de Deus. Ou seja, ele trouxe a cosmovisão de uma forma prática nas nossas vidas. Esse cara é o fundador da Universidade Livre de Amsterdã. Ele também é teólogo, ele também é jornalista, escritor. Então, um cara é incrível. Leiam sobre ele, ok? E aqui ele também fala sobre os mandatos. Lá em Gênesis, nós sabemos que nós temos alguns mandatos. Mandato espiritual é o nosso relacionamento com Deus, eu e Deus. Ou seja, Deus fala, antes de dar alguma tarefa para Adão, antes de Deus definir o chamado de Adão, primeiro Deus chama Adão para perto. Primeiro ele tem relacionamento com Adão, ou seja, a primeira coisa que nós devemos ter a ideia é que a primeira coisa que Deus fez foi um relacionamento entre nós e ele. A segunda coisa foi o social, o nosso mandato social, ou seja, amarmos uns aos outros. É o nosso relacionamento com o próximo, tão deturpado por causa do pecado. E nós devemos realmente estar em alinhamento com a vontade de Deus para amar as pessoas, ok? E o nosso mandato cultural, que está em Gênesis 1, 26, 27, 28, que ele fala assim, ide, dominar, ou melhor dizendo, dominai. Ide, estou falando Jesus aqui, dominar e multiplicar sobre a terra, ou seja, domine sobre a natureza. Então, é o nosso relacionamento com o mundo. Aqui ele deixa bem claro, relacionamento com o mundo, ou seja, com as esferas da área pública, ou seja, a educação, a política, o nosso trabalho, a ciência. Então, Deus determina essas coisas nos mandatos. Ok? Passando um pouquinho aqui a importância. Agostinho, leiam esse cara é um fundamento da igreja cristã. Ele escreve assim: precisamos crer em algo antes de podermos compreender alguma coisa. Nós não podemos entender o mundo sem ter uma visão de mundo antes. Nós não podemos responder algumas questões sem ter alguns parâmetros antes estabelecidos. Cara, se eu creio em Deus e eu creio na palavra de Deus, eu creio que vai ter vida eterna. Então, como que eu posso compreender a eternidade se eu não conheço Cristo, ok? Se eu não creio em Cristo, eu creio que eu não tenho vida eterna, então o que eu vou fazer nessa vida nada importa, porque eu vou estar debaixo da terra. Ou seja, antes de entendermos algo, antes de crer em algo, nós precisamos realmente compreender alguma coisa. E aqui 1 Pedro 3, 14 e 15, eu quero deixar para vocês, todavia, mesmo que venha sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Prestem atenção agora. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes perder a razão da esperança que é em vocês. Ou seja, aqui ele está falando sobre razão, que não é apenas sentimentos, é você explicar a razão da sua esperança, a razão da sua fé, ok? Essa é a importância de entender cosmovisão, essa é a importância de viver de acordo com o princípio e de acordo com os direcionamentos da palavra de Deus, ok? Aqui o conteúdo programado, nós vamos falar um pouquinho sobre natureza e graça, sagrado e secular, o Tomás de Aquino, o platonismo, a criação, queda e redenção. Aqui está toda a base do estudo nosso desse mês. Muito importante isso aqui e algumas aplicações práticas para nós, ok? Pode parecer um pouco entediante no começo, mas existem formas práticas de realmente viver essa cosmovisão cristã. A Bíblia não é teórica, ela é prática, ok? Vivemos uma igreja e a igreja significa chamados para fora. Na aula que eu ministrei presencialmente, eu falei que é mais fácil falar em línguas do que falar com o mundo, em socializar com o mundo, isso é verdade. Porque falar em línguas é um presente e falar com o mundo, com a sociedade, para que eles entendam, é desenvolvido, é uma habilidade desenvolvida através de estudo, através de vontade, através do Espírito Santo. Então, é mais fácil falar em línguas do que falar com o mundo, né, com a sociedade. E aqui estão algumas referências de livro.
Os dois primeiros de James Sar, Dando Nome ao Elefante, livro fantástico, de onde tirei a frase dele. Ele fala sobre 7 perguntas essenciais que devemos responder. O Universo ao Lado, ele começa, através dessas 7 perguntas, a avaliar cada linha de pensamento, seja ela o teísta, o deísmo, o naturalismo, o niilismo, o pós-modernismo, o naturalismo, entre outros, ok? Amando a Deus no Mundo é o livro que eu indico para todo mundo. Cara, se você quer ler um livro no ano, apenas um livro no ano, e ele é grande, por 740 páginas, leia esse livro, porque ele vai falar sobre tudo da fundamentos da fé cristã. Criação Restaurada, Alberto Rhodes, ele vai falar sobre a criação, queda e redenção, de uma forma bem explicadinha. Como Viveremos, do Schaeffer, é muito bom, porque ele faz todo ele traz todo um fator histórico de cosmovisão, fator histórico de como o mundo está andando e caminhando. Cosmovisão em conflito, Ronald Nash vai falar sobre várias cosmovisões e por que elas estão em conflito. A introdução à cosmovisão cristã é uma parte mais técnica, mas é muito bom de ler. E Calvinismo, que eu não tenho o que falar, porque é um dos melhores livros que eu li na minha vida. Ok? Deixa eu parar aqui. Voltei. Então, cara, embaçou aqui. Peço perdão se está embaçado. Logo volto. Eu estou realmente feliz por estar presenciando dar essa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato por aqui nos comentários. E é isso. Amo vocês. Espero que volte esse brilho. Voltou. Amo vocês. Podem contar comigo. Espero que tenham gostado da aula. E se você quiser participar do curso, é só ir às terças-feiras, 7h30, na Igreja Vida Plena. Fica ali perto do Rancho Grande, ok? Qualquer dúvida, pegar o endereço, deixa aí nos comentários. Valeu!